Porque nós temos, irmãos, vilipendiado a sua obra. Porque nós temos, irmãos, deixado que a nossa carne ocupe o lugar, vá à frente. E aqui, 2 fundamentos: vida e poder. Nos falta poder, capacidade. Você vai ver aqui no livro de Atos, o poder do Espírito na vida desses homens, a intrepidez, a ousadia que eles tinham para pregar a palavra. Eles deram continuidade àquilo que Jesus começou a fazer, agora eles, isto é, o livro de Atos passa a ser um prolongamento do ministério de Cristo. Eu vou repetir isso, irmãos. O livro de Atos é um prolongamento do ministério de Cristo. E a pergunta é: será que nós, como igreja no século 21, somos o prolongamento do ministério do Espírito no livro de Atos? Porque se não for, irmãos, eu creio que nós precisamos ser tomados de uma profunda vergonha. Porque o problema não está em Deus, o problema não está no Espírito Santo, mas na nossa mente ansiosa, na nossa mente carnal, que acha que conseguimos fabricar um bezerro e chamarmos isso de igreja. Entende, irmãos? Nós preferimos chamar esse bezerro de igreja, a edificação do corpo de Cristo, enquanto na prática estamos fazendo tudo errado. Nós temos dificuldade na comunhão, nós temos dificuldade na exposição da palavra, temos dificuldade na oração, temos uma grave dificuldade em consagrar a nossa vida ao Senhor. E ainda falamos que o Senhor está voltando com um ar de alegria. Isso deve ser delírio, irmão, alegria não. Ou então, nós estamos reduzindo a volta do Senhor a um mero acontecimento. E não é, irmãos. Nosso inimigo não é uma brincadeira, irmãos. Jesus, quando fala dele, diz assim: ele veio matar, roubar e destruir. Você não precisa nem de colírio, está diante de você. Olha o que Satanás tem feito, quanto ele tem matado, roubado e destruído. E o testemunho de Deus na terra é a sua igreja. Então, se nós perdermos esta hora, se esses fundamentos não forem colocados, se eles não existirem entre nós, falo para vocês, se alguém aqui já estudou a história da igreja, saberá muito bem o que eu estou falando. Como foi que a igreja foi se degradando? A primeira coisa que Satanás procurou fazer foi entulhar esses fundamentos. Entende, irmãos? E nós precisamos de homens e mulheres que tenham coragem de tirar esses entulhos. Como aconteceu em 2 Reis, capítulo 22, no tempo do rei Josias, um garoto, irmãos, uma criança. O pai dele foi um homem muito terrível, mas ele tinha uma mãe que cuidou dele, que preservou ele, ensinou ele a amar o Senhor de tal maneira. E ele ainda bem jovem, quando ele soube, irmãos, do que tinha acontecido no templo, a casa de Deus estava em ruínas. Desde o capítulo 16, quando Acás tentou destruir o templo, esse homem era tão terrível que ele viu um altar em Damasco, ele mandou fazer uma cópia do altar e tirou o altar, possivelmente o altar do sacrifício, que era uma figura da cruz, uma tipologia da cruz no templo. Sabe o que ele colocou? Um altar pagão, lá em Damasco. Ele foi um homem terrível, Acás. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Agora, quando Josias manda fazer reforma na casa de Deus, eles encontram o livro da lei, que estava debaixo de escombros, possivelmente desde o tempo de Acás, estava debaixo de escombros. Quando eles tiraram o livro, eles foram ler o livro, chegaram até Josias. Quando leram o livro diante de Josias, ele rasgou as suas vestes, a palavra de Deus estava entulhada. Ele não sossegou, irmãos, ele convocou os profetas, os sacerdotes, o povo, e diz: nós temos que restaurar a casa de Deus, nós temos que restaurar o culto a Deus, está tudo errado, nós estamos em ruínas. E esse jovem empreendedor, esse jovem rei, que amava tanto o Senhor, ele batalhou. Jeremias estava lá, irmãos, já tinha 5 anos que ele era profeta. Embora Jeremias amava Josias, e tudo que ele estava fazendo, Jeremias olhava para o povo e disse: é tudo dissimulação, eles são dissimulados, não é verdadeiro.
E houve algo, irmãos, muito terrível. Havia uma guerra lá, entre a Babilônia e o Egito. O que Josias tinha a ver com essa guerra? Era a guerra entre o mundo, no sentido mais restrito da palavra, mais perverso da palavra, e também a Babilônia, que é o mundo religioso. O que ele tinha a ver com essas religiosidades? Que a figura da Babilônia, ele entrou e foi no meio dessa batalha e ele morreu. Não era para ter morrido, penso eu, mas entrou numa batalha que Deus não colocou. Todas as vezes, irmãos, que nós entramos em guerras as quais Deus não nos chama, corremos risco de vida. Mas olha, irmãos, pense o que aconteceu. Não houve restauração nenhuma. Jeremias aqui agora pagou um preço alto, 40 anos, tentando fazer o povo voltar, aquilo que Josias começou, não conseguiu. Sabe quando isso foi possível, irmãos? Se você pegar um ponto aqui, ó, 2 Reis capítulo 22, você traçar uma linha, você vai chegar até o capítulo 8 do livro de Neemias. Aí você vai ver um homem chamado Esdras, ele vai pegar aquele mesmo livro que Josias leu diante do povo, e o povo disse, nós vamos fazer tudo que está nele. Fizeram nada, irmãos. Sabe o que aconteceu agora? Você vai ver Esdras. Diz que quando Esdras pegou o livro, que ele começou a ler, o povo todo se colocou de pé. Eles passaram quase um dia todo em pé, ouvindo toda a palavra. Aquilo era para ter ocorrido, irmãos, há mais de 100 anos atrás, mas aquele povo não quis. Não quis. Mas uma geração lá na frente ouviu a palavra. E nunca mais o povo de Deus precisou ir para um cativeiro. Então, irmãos, e aí mais na frente o que é que você tem? Um pequeno remanescente que recebeu o nosso Senhor. Então é isso que eu estou falando para vocês. Se nós não ouvirmos agora o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, correremos um grande risco de perder tudo isso, irmãos. Mas um dia haverá pessoas que ouvirão essas mesmas palavras e darão crédito e dirão, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-nos aqui, Senhor, nós queremos sim nos comprometer à Tua palavra, queremos viver o Teu testemunho na terra. Então, meus irmãos, se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o teu coração, não endureça. Esses dois fundamentos, eles precisam ser restaurados em cada uma das nossas comunidades. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor leve vocês a meditar neste livro de Atos dos Apóstolos, para vocês verem o quanto este assunto vida e poder é um assunto tão evidente. É como se fossem os pilares de cada acontecimento dentro deste livro. Que Deus os abençoe, que Ele continue falando a todos nós. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Bendito para todo sempre é o teu nome. Senhor, nós confiamos no ministério do teu Espírito acerca da tua palavra. Nós confiamos, Senhor, que o teu Espírito, ele vai prevalecer sobre nós. Porque o Senhor tem nos convocado até aqui para nos falar. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, tome cada uma das palavras que foram ministradas pelo teu servo, Senhor, irmão Thomas, estas outras palavras também, que é a tua palavra. Ah, Senhor, que ela se torne uma espada inflamada e venha pelejar contra nós. Ajuda-nos, Senhor, para que esses fundamentos que estão entulhados possam ser manifestados ao Senhor. Possam ser os pilares deste avivamento que nós estamos necessitando. Vida e poder, Senhor. Necessitamos da vida para governar todas as coisas, para conduzir todas as coisas, para ir à frente de todas as coisas. Só para esta vida, ó Deus, na vida da tua igreja, em cada um de nós, Senhor, como fundamento, ó Deus, nós necessitamos dela. E desse poder do teu Espírito, que nos habilita, que nos capacita a exercermos os ministérios que o Senhor tem nos confiado, para que em tudo seja o Senhor glorificado, para que a tua casa seja verdadeiramente restaurada, para que essa edificação se torne um santuário dedicado ao Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.